fixar o comentário. Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam todos muito bem. Oi, boa noite. Eu não estou lhe ouvindo. Não estou lhe ouvindo. Você está me ouvindo? Eu não estou ouvindo você. Agora? Agora. Então, acho que meu fone de ouvido deu problema. Tudo bem. Tudo bem. Deixa só eu fixar Natural. aqui, Acho né? São os casos da tecnologia. exato. Tanto ajuda, e a gente vai falar um É. bocadinho dela também. Tanto ajuda, Pois como às vezes é. também dá um trabalhinho. Joia. Deixa eu colocar aqui o nosso tema fixo, porque aí as pessoas podem saber, né? Eu queria dar boa noite para todos que estão aqui conosco. Espero que vocês estejam me vendo e me ouvindo bem. Hoje o nosso tema da live vai ser sobre o uso das metodologias ativas nas aulas de ginástica na educação física. E a gente hoje está aqui com a honra de estar com a professora Palmira Vieira, que vai doar um pouquinho do seu tempo para a gente, né? De antemão, eu gostaria já de lhe agradecer por disponibilizar aí um pouquinho do seu tempo para estar falando dessa, para mim, é dos assuntos mais encantadores de falar, né? Porque eu acho que é o berço de todo profissional da educação física, que é a educação física no contexto escolar, né? E suas possibilidades de intervenção. E aí, Palmira, eu queria que você se apresentasse para a gente. Quem é Palmira? Onde Palmira se formou? Qual a sua área de intervenção? Ah, tá. Eu sou Palmira Lira, como todo mundo já carrego o nome do marido de Santos, mas eu nem uso, porque eu sou Palmira Lira, e todo canto é Palmira Lira. Bem, eu Uhum. sou formada em Educação Física pela Universidade Federal de Pernambuco. É, Minha vida assim foi sempre voltada muito na ginástica, né? Eu estou na ginástica desde de mocinha, de 1900 antigamente. E quando me formei, logo depois eu fui fazer especialização em ginástica rítmica no Rio de Janeiro, na Universidade Uhum. Castelo Branco. E depois continuei dando aula em escola, trabalhei por 25 anos em escolas particulares, 25 anos também na escola pública, né? Estou saindo das escolas e há 16 anos que eu venho atuando no ensino superior, na graduação. Uhum. E aí foi quando me despertou para fazer o mestrado e eu fui procurar o mestrado em educação. E o meu mestrado ele foi exatamente de iniciação, de inovação pedagógica. Uhum. A gente já vinha falando na Europa, que eu fiz em Portugal, na Universidade da Madeira, né, em Funchal, que é a Ilha da Madeira, e lá já se estava falando muito a respeito do uso das tecnologias nas aulas, né? Como você trabalhar com inovação pedagógica, ou seja, eles vão buscar a ruptura total, né, Uhum. do ensino tradicional e você se transformar totalmente num professor novo, um professor que vai buscar Sim. do seu aluno, né, para que ele vá em busca do seu conhecimento. E diante desse mestrado me abriu assim muitas portas para poder trabalhar minhas áreas de intervenção, além de ginástica, eu também trabalho com dança, né? Muitos anos também dando aula da disciplina de dança na faculdade e dança também na escola, como também eu trabalhei num clube durante 8 anos e tinha equipes de grupos de dança, né? E na faculdade me foi colocado assim o desafio de trabalhar com estágios. E
Antes, assim, eu imaginava que estágio era somente colocar o aluno, como muitas faculdades aí falam, né? Colocar o aluno para ir para as academias, ou para a escola, ou para as áreas de intervenção do profissional, e lá eles que se virem. E aí eu Verdade. comecei a me inquietar com isso e comecei a ver que as possibilidades que existiam, que os alunos deveriam procurar professores que tivessem esse tipo de metodologia que eu estudei na questão da iniciação, da inovação pedagógica, que tivesse. Então, apareceu um tipo desse estudo, que é o qual foi o meu estudo do mestrado e transformou-se no livro, e eu tenho esse livro, né, que é de estágio com inovação pedagógica, com trabalho de pedagogia mais voltada para o aprendizado do aluno. Entendi. Mas assim, diga. Não, pode continuar. Eu estou só observando aqui. Mas assim, a minha casa mesmo, sabe, meu cantinho preferido assim dentro do coração está muito na ginástica, Na ginástica. porque a ginástica foi ela que assim, ela foi o norte da minha vida, né? Eu comecei com 14 anos a fazer ginástica, a ser atleta de ginástica rítmica, e a partir daí eu gostei, disse é isso que eu quero, é isso que eu vou. Trabalhei a minha vida inteira com ginástica, tanto em grupos de competição, como em grupos de apresentação. Trabalhei também, inovei aqui em Recife, que não tinha, colocando, quer dizer, eu só não, alguns professores de Camaragibe Aham. colocando meninos para fazer ginástica rítmica, e agora isso está, inclusive ontem teve lives com eles, e assim, o pessoal está vindo, e o mundo inteiro já está trabalhando na ginástica rítmica também com rapazes. E só que, quer dizer, a Confederação Brasileira, né, a FIG, e a Confederação Brasileira que segue a FIG ainda não adotou, mas assim, o trabalho da ginástica ele não é definido, ele é Uhum. ginástica, entendeu? É como Ginástica. dança. Você não é uma questão de você ser homem ou mulher para poder você dançar. É como não é homem ou mulher para Uhum. poder jogar futebol, para poder fazer nada, porque é atividade, Sim. Essas né, dentro barreiras, elas são quebradas. Exatamente. Então, são esses paradigmas que a gente precisa ir quebrando ao longo do tempo. Perfeito. E eu lhe digo que durante muito tempo eu mesma fui muito resistente, né? Eu mesmo Uhum. fui. Mas hoje eu não sou assim, não tenho um compromisso com o erro. Então, se eu errei, eu já quero mudar e aprender e seguir novamente com o que vem de novo. E Entendi. agora nós estamos nos deparando com uma mudança total, né? Aqui no Verdade. mundo inteiro. Nós estamos vivendo um tempo completamente diferente e que, assim, veio essa pandemia, o caos, né, se instalou para que houvesse essa mudança. E dentro da Verdade. educação, né, já se vinha pensando nisso. Quando houve a mudança do século XX para o XXI, então a Unesco ela já foi em busca de como seria esse aluno para o século XXI. E hoje nós estamos, né, eu estou aproveitando esse período agora, porque é uma das coisas que muitas pessoas que têm tempo ou que não têm, mas tempo é uma questão de você se organizar. Né? Eu posso dar meia hora para Verdade. estudar, eu posso dar o tempo do meu filho, o tempo de cuidar dos meus bichos, o tempo da casa, o tempo eu vou dividindo e consigo. Então, eu aproveitei esse período e me refugiei um pouco aqui, né? Eu estou na Casa da Praia, não estou em Recife, estou no município de Goiânia, então eu aproveitei para ficar me reciclando. Então foram vários e vários cursos, foram muito participei de congressos, sabe, congressos online, e que me Uhum. deu assim uma abertura muito grande com relação a isso que eu coloquei, que são o uso dessas metodologias ativas. Né? Então, Perfeito. como a gente usar isso dentro da ginástica? Então, o que é que é de novo para a gente agora?
a ginástica na BNCC, que é o que a gente vai ter que trabalhar agora, né? Então, vou começar a falar para vocês a nível de Fundamental 2, mas assim, Certo. que eu trabalhei muito tempo desde fundamental, do infantil, fundamental 1, fundamental 2, ensino superior, então eu tenho assim, são só 35 anos de formada, um pouquinho Só. assim de experiência, né? Só em todas Verdade. as áreas. Então, a BNCC ela vem agora trazendo para a gente que o ensino ele não pode mais ser como a gente tinha antes, onde o professor era o centro do conhecimento e os alunos iam ali para aprender. Por quê? Porque o nosso aluno hoje em dia, ele já está um aluno diferenciado. É um aluno difícil. Olha, eu trabalhava na escola pública, tá certo que a escola que eu trabalhava não era numa comunidade assim razoável, nem de classe A, nem também de classe tão. Eu tinha alunos que tinham problemas até de comida, que precisavam comer na escola, como eu tinha alunos que chegavam de carro para ter aula na escola. As Eu aulas estava de... no Colégio Carneiro, na UEREM, Carneiro Leão, em Camaragibe. E lá em Camaragibe, assim, eu até fiz um pouquinho de história, porque não tinha ginástica, né, em competição. Então, aí na época, que é a GRE Metrosul, aí na época era Ivo, que era o representante lá, ele abriu o espaço, eu dei um curso, e foram 8 escolas a trabalhar com ginástica rítmica, né? Então, assim, foi muito, muito bom esse crescimento. E essa escola que eu trabalhava, que é o Carneiro Leão, que eu tenho ainda no meu coração, não, inclusive quando alguém me pergunta qual é a sua escola, eu digo Carneiro Leão, certo? Foram 25 anos só nessa escola. Nunca mudei de escola pública. Eu comecei nela e terminei nela. Que não Que terminei, legal. né? Tem Ainda estou por aí. história mesmo. Verdade. E assim, eu tive alunos, depois eu tive alunos que foram filhos dos alunos, e eu cheguei a ter neto de alunos fazendo aula. Nossa, geração em geração, mas é bom. Eu cheguei Essa questão de estar fixa numa única escola é bom exatamente por esse contexto, né? Realmente é super interessante. eu cheguei a ter, né, 3 gerações de alunos nessa mesma escola. E assim, depois procurando, fazendo ginástica comigo, assim, foi muito bom. E dentro do conteúdo de ginástica, é previsto agora que se trabalhe a ginástica de uma forma geral, de primeiro e Uhum. segundo anos, terceiros, quartos e quintos anos, nas sétimas e oitavas, no sexto e no sétimo ano, ele já pende para condicionamento físico, e oitavo e Uhum. nono ano, ele vai para condicionamento físico e conscientização corporal. Mas o mundo da ginástica ele é muito maior até do que isso. E no momento em que a BNCC deixa aberto para você trabalhar essa ginástica geral, ele dá espaço para você introduzir, né, vários conhecimentos aí nessa ginástica geral. Então, você pode ir na história, nos fundamentos básicos da ginástica, você pode falar da parte onde se divide em competitivas e não competitivas, que é quando ele fala de condicionamento físico, conscientização Uhum. corporal, é quando você vai para essas outras modalidades. E também tem as modalidades competitivas, né? Que vai artística, rítmica, trampolim, acrobática, ginástica aeróbica, e contempla isso tudo a GPT, que é a ginástica para todos. Então, nessa ginástica geral, você pode ir com essa ginástica para todos, porque nesse início de primeiros e segundos anos, é fundamental que a criançada, de um modo geral, tenha esse conhecimento com a ginástica e tenha esse desenvolvimento desses fatores psicomotores, das suas qualidades físicas, né? Então, esses fatores psicomotores, que é quando ele vai desenvolver, né, coordenação, lateralidade, conhecimento corporal, ritmo, equilíbrio, sabe? Então, isso é um conteúdo dentro da ginástica que você vai poder explorar nesse Bastante. exato e nesse campo aberto que a BNCC deixa, né, da questão da ginástica geral.
Quando ele fala, né, na BNCC, uma coisa que eu achei muito legal é que, assim, quando fala que hoje a gente já não pode mais, quer dizer, ele diz que o aluno, ele antigamente ainda diz, né, que vai para a escola e ele aprende matemática, ele aprende português, ele aprende outras disciplinas. E a educação física ele faz. Então, dentro desse contexto, né, então quer dizer que a educação física ela vinha apenas cuidando da questão motriz. E não se pode dividir, né, o sentimento do conhecimento e do movimento. Isso não é divisível. Não é. Não é divisível. Foi durante muito tempo essa discussão que tinha exatamente por essas divisões, e que não se divide a pessoa em partes. Essa pessoa ela é um todo. Então, a BNCC ela traz isso dizendo que a gente procura trazer para o aluno, né, para que ele aprenda a educação física também. Ele não simplesmente ele faça a aula de educação física, ele tem que aprender. E aí, esse aluno novo, né, que nós estamos agora vendo ele, esse aluno novo que está dentro dessa globalização, dentro dessa pulverização de informações. Eu costumo dizer, acho que até já fico repetitiva, que, assim, quando eu era pequenininha, a minha professora do primário, eu me lembro bem quando ela disse isso, nós estamos há 50 anos do conhecimento das pessoas dos Estados Unidos. E hoje, que realmente, antigamente, isso era assim. Né? Eu fiz primário nos anos 60, que era primário, não era fundamental, essas coisas, era primário. Então, hoje, o aluno, ele quer saber, né, como está o clima lá no Japão, ele faz um clique no computador e ele já sabe. Verdade. Essa realidade mudou bastante. Isso, ele está antenado com o conhecimento, porque ele está vindo agora de uma forma muito livre e muita gente, né, tendo essa condição. Porém, ainda, né, no nosso meio aqui, ainda temos a dificuldade que esse aluno procure esses conhecimentos. Muitos já estão indo. Eu fico muito feliz. Ontem mesmo saiu uma reportagem que uma escola aqui de Recife, os meninos agora na pandemia, e criaram aquela pessoa, por exemplo, eu me lembrei muito porque eu era assim, aquela que copiava até o espirro que o professor dava, sabe? Então, meu caderno, porque meu caderno tinha as coisas e tal. E uma menina desse jeito, ela pegou e começou a colocar, fez um aplicativo para distribuir o que ela conseguia anotar, para que outras pessoas tivessem conhecimento também. Então, essa busca pelo conhecimento, ela tem que vir, né, incentivada pelos professores. E a gente ainda tem muito professor ainda enraizado no conhecimento tradicional. E hoje a gente precisa fazer com que esse aluno ele vá para a escola e ele tenha interesse em aprender alguma coisa. Ele tenha interesse, porque o conhecimento, de uma forma geral, ele vai na internet, cola Ctrl+V, Ctrl+C e pronto, ele tem lá esse conhecimento. Ele vai lá e vê. E o que é que o professor, né, na escola? Eu estava dando aula e os meninos, assim, a gente passava um trabalho. Aí os meninos não se preocupavam em fazer o trabalho, eles chegavam com o celular, entendeu, na sala, aí na hora de apresentar, ficava todo mundo ali na frente, paradinho, cada um abria seu celular, e aí, ó, fulano, tu lê de tanto a tanto, o outro lê de tanto a tanto, o outro lê de tanto a tanto. Quer dizer, nem se preocuparam antes em ver como era, né? E a gente tem muito isso. O aluno hoje, ele já não vai mais estar copiando como eu fazia isso antigamente. Eu, quando colocava na sala, né, algum conteúdo, eles iam lá e, pum, batia foto.
né? Ninguém tem mais tinha a preocupação de copiar. Eles vão e Copiar. eu acredito que os professores que estão aqui vendo isso, assistindo essa live, estão sabe que isso era assim, né? Identificando e sabendo que isso está acontecendo, né? Exato. Então, nessa mudança, né, agora dessa pandemia, então muitos professores tiveram que se reinventar, né? Então, Verdade. tiveram muitos professores que não tinham conhecimento embora que o Estado ele vem já há um bom tempo, já deu, não vou Uhum. entrar em questões políticas, eu vou entrar no prático. Quer dizer, a gente Sim. recebeu computador há um tempo, já para que a gente fosse Estava procurar. se preparando, estava havendo um preparo, mas de repente teve que colocar o carro na frente dos bois, para senão, Não saía. né? Ou vai ter que tipo, chutar a bola indo pro gol tudo ao mesmo tempo. Exato. Então, já assim, a gente teve um computador, depois foi disponibilizado um tablet, né? Então, assim, tá certo que o funciona, não funcionava, era bom, não era, mas assim, Uhum. eu presenciei, por saber de outras pessoas, que muita gente estava vendendo o seu computador, porque não tinha interesse, Verdade, né? Então, assim, verdade. quando a coisa vem, a resistência para essa mudança, então precisa acontecer como aconteceu agora, um caos, né? Então a gente entrar nessa crise para que a gente vá então ver que poxa vida, eu tenho que fazer, porque Sim. gradativamente não foi feito se muitos professores tivessem se preocupado em aprender, em ir atrás, como é que se vê um computador, como é que se mexe, como é que tal. Então, muita gente não teria tanta dificuldade. E muitos professores agora eu vejo sentindo essas dificuldades, né? Que é o Verdade. tecnologia. Ou a mesma coisa que os alunos da gente não têm, né? Eles não têm, eles estão ali. Então, muitos professores ainda estão colocando os conteúdos, por exemplo, pega a ginástica, né? Então ele vai, a ginástica de condicionamento físico. Aí ele vai ver que ginástica é essa. Aí ele mostra ou manda o aluno ver um vídeo e depois ele faz umas perguntas e o aluno responde. Quer dizer, Isso. continuou o ensino tradicional, utilizando a ferramenta, mas para um ensino tradicional, onde Sim. esse aluno ele não é o que está se falando com relação a essas metodologias ativas. Então, o que vem a ser essa metodologia ativa que eu estou colocando? É uma forma de você utilizar do aluno, o meu gato ali atrás, quer dizer, são vários gatos, é uma forma de você se utilizar dos conteúdos, do conhecimento, para que o aluno, certo? O professor, ele passa a ser o mediador do conhecimento. Ele não é o protagonista. Quem passa a ser o protagonista é o É aluno. o aluno. Perfeito. Nós temos ainda dificuldades com os nossos alunos para que eles entendam. Mas à medida que você vai explicando e que você vai colocando para ele que a vida, que o mundo, não só o mundo do trabalho, mas de tudo, você precisa de uma pessoa que seja capaz de ir em busca do conhecimento. Quando ele tiver, né, na faculdade, ou quando ele estiver trabalhando, ou quando ele estiver tentando resolver alguma coisa, ele não vai ter o professor ali para dizer a ele o A mais B. Ele vai ter que Exatamente. ele procurar esse conhecimento. Então, a partir dessa mudança do século XXI, já se vê com esses 4 pilares da educação, que é o Uhum. saber, a pessoa ser consciente, ser ético, ser companheiro, saber conviver, que é você saber trabalhar em grupo, você estar, porque você nunca vai estar sozinho, nem na escola, Verdade. nem tampouco quando você estiver no mundo do trabalho, você vai estar com outras pessoas. É o saber fazer, né? Que é você colocar a mão na massa, você mesmo fazer. Sim. E o Isso. saber conhecer é quando eu vou em busca do meu conhecimento.
Eu não preciso que o professor esteja dizendo, olhe, a ginástica você tem que fazer desse jeito só. E assim, eu vou em busca para saber que tipo de ginástica é aquela, como é que eu vou me colocar, como é que eu vou aprender. Então, na BNCC, ela colocou em três. Ela juntou o ser com o conviver e ela ficou o conhecer e o fazer. Então, no momento que se vai em busca desse conhecimento, o professor ele tem que se reciclar e saber como atuar como mediador e não como protagonista, porque a vida toda nós fomos, eu que era que sabia de tudo, eu que sou a detentora do conhecimento. Né? E às vezes a gente ficava com raiva quando o aluno queria falar mais um pouco do que a gente, queria dizer mais alguma coisa do que a gente sabia. Né? A gente ficava com raiva. Você quer dar aula? Então venha para cá, tome o meu lugar. Né? E hoje não é mais assim, quer dizer, não deve ser dessa forma. Por quê? O estímulo ele vem para fazer com que o aluno construa o conhecimento, não é isso? Exato. E aí existem várias metodologias ativas, né, que você pode utilizar para transformar a sua sala de aula, né, num momento em que o aluno vai ser protagonista do seu conhecimento. Então, são várias, né? Várias metodologias que a gente pode chamar como metodologias ativas. Existe o podcast, existe as videoaulas, e tem uma que eu gosto muito, que é a sala de aula invertida. Os professores, se forem procurar e pesquisar sobre essas metodologias ativas, eles vão ver e vão procurar descobrir como ele pode fazer para que o aluno seja o protagonista. Então, eu vou dar um exemplo dessa, na questão da sala de aula invertida, porque eu usei isso. E eu fiquei com medo. Será que isso vai dar certo? E deu. E foi, menina, foi um sucesso. Eu fiquei tão feliz, porque até aqueles alunos que não querem nada, que só chega atrasado, sabe? Que, assim, não estão... Chega, oi, professora, professora, vou ali. Daqui a pouco eu volto. Só chega para marcar presença. Sabe? Até esses alunos, eles se envolveram. Então, a gente pode trabalhar com projeto de pesquisa, sala de aula invertida. Esses são alguns dos exemplos, né? Com estudo de caso, certo? E, assim, eu estava no conteúdo, exatamente no conteúdo da ginástica. E eu queria mostrar como era interessante eles praticarem ginástica e quais os benefícios que essa ginástica trazia para ele no momento que ele praticava. E então, eu era professora do segundo e do terceiro ano do ensino médio, e o primeiro ano do ensino médio não eram meus alunos. Então, eu peguei os alunos do segundo ano, eu tinha 4 turmas em cada. Então, eu peguei as 4 turmas do segundo ano, elas foram procurar o IMC e fizeram o IMC dos alunos do primeiro ano. Aí eu fiz um projeto e juntei com o professor de matemática, o professor de biologia, sabe? E então, o professor de matemática, diante dos resultados, eu ensinei os meninos, então eu fui na sala, eu expliquei como era que se fazia, mostrei a tabela que dava. A gente sabe que ela não é fidedigna, porque existe, mas para os meninos, entendeu? Assimilar, né? Essa associação do IMC com saúde. É interessante, sim, claro. Aí, então, eles fizeram dos alunos o segundo A com o primeiro A, o segundo B com o primeiro B, e assim por diante. O professor de matemática, então, eles tinham que fazer um gráfico de como eles quisessem. Ele podia usar pizza, como é o nome? Fazer um gráfico de colunas, exato. E o professor de matemática, ele foi ajudar aos alunos nesse sentido, de como estabelecer, por exemplo,
Não era, tinha até menina que ficou assim, uma gordinha, não quis fazer. Eu disse, não tem problema. Você não quer pesar, não pesa. Então, nada foi obrigado. E aí, Uhum. então, eles tinham que dizer, de acordo com aquela sala, como estava a questão, né, dos alunos, se estavam no peso, se estava mais, se estava menos, de uma forma geral. Não se apontava nenhum aluno. Era o resultado da sala. Geral. Geral, da sala. O resultado é epidemiológico. Olha aí, que coisa legal. Os terceiros anos, eles começaram a trabalhar na questão de acordo com esses alunos. Então, eu comecei a mostrar para ele a questão que você comendo o lanche, coxinha, refrigerante, Uhum. os hambúrgueres. Então, isso, a maionese, o ketchup, isso é gostoso, né? Então, tem até aquele ditado que diz assim, ó, botou na boca, é gostoso, não come que engorda. Né? Então, Uhum. aí eu dizia muito para os meninos, a gente precisa procurar também um tipo de alimentação que seja condizente para quê? Para que esse IMC, juntamente com a atividade física, né, ele vá trazer um bom resultado. Então, os alunos dos terceiros anos foram fazer esse tipo de pesquisa. Então, a princípio, eu coloquei, né, isso, levei slide, mostrei, e eles começaram a pesquisar. E aí, cada aula foram distribuídas foram 4 aulas para que eles montassem os grupos na sala e montassem a apresentação. Aí eu fui em Camaragibe, procurei uma gráfica, o dono da gráfica foi super legal, fez banner para mim por R$ 10, porque eu disse, olha, vão ser muitos, são os alunos do Estado, fiz aquele choro, o homem fez no preço barato. Aí eu ensinei para os alunos como fazia banner, mostrei, levei. Quem não tivesse dinheiro, não tinha problema, podia fazer em cartolina. Eles faziam o que queria e colava na cartolina, como se Uhum. fosse banner. Mas, olha, foi uma apresentação, um dia de apresentação. Os 3 grupos só não fizeram o banner. O resto todo fez. Tanto as turmas da manhã quanto da tarde. E aí a gente foi de grupo em grupo, até a representante da GRE, na época Morgana, foi lá também para ver. Foi assim, muito bom, sabe, o resultado. Então, a gente, nesse momento, o aluno, ele sabia o que estava fazendo. Teve aluno que resolveu, na hora, os alunos que quisessem, ele botou a balança, botou a fitinha presa na parede, sabe? Porque quem quisesse fazer seu IMC ali, ele já sabia fazer, ele sabia calcular, ficou com maquininha de calcular. Então, foi assim um trabalho muito bom. Lógico, tem aqui e acolá um ou outro que entra sem estar muito participando, mas no geral, eu posso dizer que eu tive quase 90% de participação da turma, todos eles participaram. Agora, essa questão de eu ir na sala, da gente começar, eu como mediadora desse trabalho, né? Então, é nesse momento que a gente pode trabalhar essa mediação. Eu tenho uma modalidade de ginástica, então eu vou passar vídeos, né? A sala de aula invertida. O que é isso? Uhum. Vou estimular o aluno a ler em casa, a estudar, vou dar para ele o que é que ele precisa ler, vou dizer, você vai estudar quais são as características, quais são os tipos de movimento, como é a vestimenta, o que é fundamental, como é. Então, eu vou mediando, porque não é simplesmente. Muitos alunos costumam dizer: ah, professor, tu não sabe de nada, fica mandando a gente estudar em casa porque não sabe. Né? E não é. O professor, ele não é obrigado a ser um ginasta. Né? Ele não é Verdade. obrigado. Eu não sei jogar assim, não fui uma jogadora de futsal, não fui jogadora, eu fui ginasta. Então, quando eu tinha que trabalhar esses conteúdos dessas modalidades, eu ia embora para os livros. Então, a gente precisa estudar. Não é Sim, simplesmente, sim. hoje em dia, a graduação ela é secundária. Ela não é mais. Então, eu fiz a graduação, fiz, tudo bem, me formei. Foi um comecinho. Agora eu tenho que fazer pós de várias coisas, eu tenho que ir atrás de conhecimento, eu tenho que me Perfeito. especializar em outras coisas.
porque o conhecimento da faculdade, não estou desmerecendo a faculdade, a graduação, mas ele é o conhecimento inicial para que eu E é possa muito começar mesmo. a minha vida profissional. Mas para poder eu ter, né, dificilmente na faculdade a gente vai ter condições do aluno sair da faculdade, né, especialista sabendo exatamente tudo sobre voleibol, tudo sobre basquete, tudo, e ele ser, entendeu? A gente tem essa noção. É tanto que quando se trabalha no bacharelado, se fala das dimensões. Na licenciatura, você vai nos processos metodológicos para aprender aquela modalidade. Mas, à medida que eu não tive muito esse conhecimento anterior, eu tenho Tem que dificuldade buscar. com a natação, com o vôlei, com o basquete. Então, eu preciso me apropriar para poder fazer com que o aluno vá buscar esse conhecimento. E se eu estou numa escola, né, não numa escola pública, mas numa escola particular, e que o aluno, nessa escola particular, ele tem escolinha de vôlei, de basquete, ele tem Perfeito. natação, o aluno faz natação, o aluno faz. Então, o que é que eu agora tenho que fazer para a minha aula de educação física se tornar mais atrativa? Porque ele vai chegar para mim e vai dizer, professora, eu já sei futsal, eu sou atleta de futsal. Eu sei jogar já, eu não preciso fazer sua aula. Já me disseram muito isso. Né? Eu já sei, eu não preciso. Ótimo, então venha junto comigo que a gente vai ajudar quem não sabe. Então, colocar aquele que sabe junto com o que não sabe é um processo de aprendizagem, é um modo também de você fazer com que o aluno, né, Você ele vai motivar, né, Palmeira, esse aluno para que ele volte a interagir com os outros. Porque exato, realmente, infelizmente, isso acontece muito, né? muito. E sempre tem aquilo, na hora que você vai fazer o jogo, ninguém quer jogar com quem não sabe. Aquele que não sabe jogar, ele vai logo para o canto. Ah, professora, vou para aqui que eu não sei jogar, ninguém me tira mesmo para jogar. Mas no decorrer da aula, né, eu sempre fiz muito isso com eles. Eu colocava assim: olha, eu sei que vocês gostam de jogar, então eu não vou proibir você de jogar. Mas vamos fazer o seguinte: vamos fazer a aula e eu prometo que eu te dou 10 minutos no final para você jogar à vontade. Então, no decorrer da Uhum. aula, eles tinham, então, tem que formar equipes agora mista, tem que formar equipe, então às vezes eu formava, ou então eu pegava aqueles que eram os cabeças quando estava na época de jogo, na disciplina. Então, Ah, entendeu? Criando possibilidades para esses alunos poderem trabalhar. E a questão da teoria, do conhecimento, da parte cognitiva, né? Que muitos não sabem. Então, eles vão procurar, no caso, na ginástica, a gente vai procurar trabalhar, então, se for modalidades, né, que tem acrobática, que uhum. você pode fazer Uhum. festival no final, né? Então, se vai trabalhar com isso no final, eu também não obrigava aquele que não queria fazer parte do festival. Por quê? Porque a gente sabe que tem pessoas que são completamente envergonhadas e que a modalidade que eu trabalhava, né, que assim eu trabalho na faculdade, que é meu carro de estudo, que é ginástica e dança, essas duas modalidades, elas colocam a pessoa muito exposta, né? Posição. Exato. Coloca, porque no meio do jogo, se tem um que não sabe, mas aí tem o outro que vai, faz o gol. Então, na ginástica tem a mesma coisa. Você tem o espaço Verdade. para aquele que sabe, que abre o espacate, que bota o pé na cabeça, que faz. Como tem também o espaço para aquele que só vai levantar o braço, baixar o braço, né? Fazer um movimento simples. Então, é importante que se coloque que há possibilidades de você utilizar a ginástica na aula e você não precisa ser um expert. Eu, quando estou Perfeito. trabalhando com esse conteúdo de ginástica, né, então nós vamos utilizando brincadeiras e atividades, e aí nunca sendo exposição, sabe? Eu nunca coloco, assim, às vezes a gente fazia grupos, então, se fosse num jogo, se tinha um grupo que, até para poder estimular
eles terem a iniciativa de querer participar. Tem alguém fazendo alguma pergunta? Então, Palmeira, tem um monte de comentários aqui. Eu vou fazer uma leitura e aí no final a gente vai comentando aí. Eu não sei se você quer anotar os principais pontos que eu vou estar falando. Eu tô aqui com Leudmila, né? Sim. Que assim, né, até ela colocou aqui, né? Que é bom te ouvir falar, conforta um pouco o coração. Eu acho que é um momento de conforto para a gente poder falar um pouquinho da educação física diante do que a gente vivenciou ontem, né? Com aquele susto lá. O nosso querido Oswaldo, infelizmente. Né? Mas, assim, eu acho que foi uma perda muito grande que a educação física do Estado teve. Ele deixou um legado muito grande, né? A sensação é de gratidão, né? Agradecimento por tudo que ele fez. Eu tinha deixado esse comentário para fazer exatamente no final, né? Porque eu trabalhei muito tempo com o Oswaldo, não o conhecia, conheci ele na Nassau. Ele foi professor, depois ele passou a ser coordenador. E é uma pessoa assim extremamente que dava valor a gente, a tudo. Ele participava de todas as atividades. Então, tudo que o professor queria fazer, ele estava lá ajudando. Então, na ginástica, voltando, né, e colocando a ginástica, eu fazia os festivais e, assim, eu tinha todo o apoio dele, com som, com equipamento, com iluminação, com tudo. Ele assim, colaborava demais. Foi um coordenador, uma pessoa assim, apaziguadora, uma pessoa, sabe, que quando eu fiquei sabendo ontem, né? Assim, eu fiquei uma tristeza muito grande e isso me deixou, sabe, assim, meio perturbada. Ontem eu passei o dia todo assim, pensando, meu Deus, como é que vai ser agora sem ele? Sabe? Porque mesmo depois, quando eu já pedi para sair da Nassau e que ele me colocou no grupo, né, para ser demitida, ele foi assinar minha demissão e assim eu não esqueço nunca, ele chorando, assinando minha demissão, porque ele não queria que eu saísse, sabe? E é uma pessoa que vivia toda hora dizendo: você vai voltar, você vai voltar para a gente, você não, eu quero muito bem. E a gente estava sempre, tudo que tinha, mesmo depois que eu não estava mais na Nassau, eu, Ana, Mônica, etc., a gente não saiu de lá. E ele não esquecia da gente. A gente estava sempre no grupo, que ele precisava para alguma coisa, ele estava chamando, e sempre, sabe, uma pessoa extremamente ativa. A gente dizia que não sabia como ele conseguia dar conta, porque ele trabalhava sábado e domingo o dia todo. E ele ainda era nosso conselheiro também, né? Ele estava como suplente lá no CREF, contribuiu bastante. Assim, hoje nós fizemos uma reunião e tivemos um momento de silêncio, né? Um minuto de silêncio em homenagem, mas assim, infelizmente, faz parte do nosso ciclo. A gente não queria que fosse assim do jeito que foi, mas... E tem uma coisa que eu vou levar para o resto da vida, e que isso serve exatamente para essa live que eu estou fazendo agora aqui. Ele dizia: nunca coloque o problema na frente da solução. Primeiro, você pense na solução para poder você realizar, para poder você dissolver, para você poder resolver aquele problema. Então, os professores, né, que estão assistindo, que não coloque a dificuldade das ferramentas tecnológicas, porque ela agora fato, não tem mais como a gente se livrar dela, né? Não tem mais. Então, agora temos que aprender como fazer nossos vídeos, como melhorar nossa câmera, melhorar a iluminação, melhorar o som, certo? Então, a gente tem, como antigamente a gente chegava na sala de aula e tinha que ter plano A, B e C, agora a gente tem com relação à tecnologia também, porque cai o cabo, cai não sei o quê. Então, isso também vai fazer parte agora do nosso dia a dia, né? Vamos deixar para falar mais um pouquinho de Oswaldo lá no final, mas a gente vai falar assim, a gente precisa prestar essa homenagem para ele, que ele merece. Tem um monte de comentário aqui, ó. Falando um pouco sobre a questão da motivação, né? A Ludmila também colocou aqui, interessante que advém da motivação. A motivação pode vir de um fator externo importante, que é o professor, que é exatamente aquela questão de ser o mediador do conhecimento
E que o professor engajado é comprometido e tenta passar o melhor conteúdo. Então, assim, perfeito, né? Esse comentário. Tem outro aqui de Ed, que diz assim: eu particularmente acho que os pilares da educação deveriam mudar ou ter outras bases complementares. Deveria ter na base do ensino política, educação, educação financeira, autoestima, autoestima terapeuta para abranger a estrutura anterior, ecossistema sustentável. Acho que ele fala um pouco mais dessa questão da interdisciplinaridade, que não foge. Se a gente consegue fazer uma associação, não foge. E vem da questão também do profissional, né, Palmeira, de poder fazer essa possibilidade de intervenção. Que aí é como você fez, você pegou um conteúdo que é da educação física, que envolve a matemática, que envolve a biologia. Então, assim, eu não vejo isso como impossível. Eu acho que mesmo tendo os conteúdos limitados, a gente delimitados no papel, a gente consegue abranger quando a gente faz essa questão desse trabalho multidisciplinar, não é? Mas veja, professor Ed ou Éder? EDY. Professor, veja bem, quando eu falei desses pilares da educação, eles não são simplesmente só eles. A BNCC, ela está trazendo agora, ela traz 10 competências para que o professor coloque seu aluno no assunto e procure atingir o máximo dessas competências possíveis. Perfeito. Certo? Então, Exatamente. as competências, você, dentro dela, você vai ter o conhecimento, o pensamento científico, crítico e criativo, o repertório cultural, onde você vai ter que trabalhar, no caso da ginástica, né, toda a cultura, de onde vem, como foi, né, a comunicação. Então, a cultura digital, que é exatamente você inserir as ferramentas, né, digitais para poder trabalhar. O trabalho e projeto de vida, argumentação, autoconhecimento e autocuidado, empatia e cooperação, e responsabilidades e cidadania. Então, dentro de tudo que você falou, professor, que você acha que deve ter, já tem. É porque eu não... Verdade. Não é? Essas competências. Porque o ensino, agora, ele é exatamente na base das competências e das habilidades. Então, dentro da competência, você vai ter a mobilização para ter o conhecimento e ver os conceitos e procedimentos. E a habilidade é a parte prática, cognitiva, é a socioemocional, é aquela que você vai estar, atitudes, valores, né, para resolver as demandas complexas da vida cotidiana e do exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Quer dizer, é isso daí que está sendo agora trabalhado na BNCC. Então, não deixou de ter. Né? Então, no momento que você vê, por exemplo, o sujeito que ele tem que aprender, ele tem que ir em busca desse conhecimento, mas ele tem que estar aqui dentro dessas 10 competências. Né? Então, o seu planejamento agora de escola, ele vai exatamente dentro da competência 1, 2 ou 3, certo? Para cada objetivo o específico ou que você está trabalhando, você vai usar o verbo, que voltou agora, aquela taxonomia de Bloom, que eu aprendi isso em 1900, mas voltou, que são aqueles verbos de ação, fazer, crescer, executar, sabe? Aprender. Então, você vai, dentro desses verbos de ação, procurar exatamente com o que você tem de conteúdo na ginástica, os fundamentos, o histórico, as modalidades não competitivas e as modalidades competitivas. Você vai procurar ver como é isso, e aí como é agora que eu vou trabalhar o aluno. Não tinha como, nesse momento, eu ir a cada conteúdo desse e poder ir dizendo, você vai e coloca essa competência. Tá? Não dá, é uma hora só, não dá para a gente ver isso. Até a Proativa, ela fez um curso grátis, e inclusive eu participei desse curso, né? Ela deu esse curso grátis para todos os professores que quiseram participar, e muitos professores trouxeram os seus planos de aula
já com essa prática, usando nessa ele trouxe, porque eu trabalhei com a ginástica e a dança, mas aí eu fui em busca do conhecimento de uma forma geral e procurar trazer isso para eles. Já os outros professores foram bem práticos. Eles pegaram um plano de aula e foram trabalhando também esses planos de aula com os alunos aqui, né, foi numa plataforma diferente, que a gente tinha mais tempo, né, porque aqui a gente só tem 1 hora e faltam só 10 minutos, né, para o Instagram fechar. Mas, por favor, mais algum comentário para poder a gente, se possível... Tem alguns comentários que só reafirmam isso, né? Que assim, que aí é só uma questão de reafirmar, que o que a gente aprende na faculdade tem que ser complementado com a busca do conhecimento, né? Que a gente, na verdade, o profissional, ele precisa sair da caixa e se ele tem o conhecimento, ele começa a fazer e desenvolver de acordo com aquilo que ele vai buscar. Então, é exatamente isso. Conhecendo esses conteúdos, ele dá uma sugestão que já está prevista na BNCC e aí começar a explorar isso para poder fazer essa intervenção. Tem mais um aqui, um dos motivos para não abordar determinados conteúdos perpassa por falas de professores dizendo que não sabem ou não dominam o conteúdo, mas aí a questão de busca, mais uma vez, busca do conhecimento para poder fazer essa aplicabilidade nas aulas, né? Trazer e explorar e ser o mediador desse conhecimento. Mas uma coisa assim, que esses professores, né? É como eu digo, você não é obrigado a saber dançar. Você não é obrigado a saber jogar futebol. Você não é obrigado a ser o expert de tudo. Imagina se um médico fosse, né, expert de olho, de nariz, de boca, de coração, de abdômen, de perna, de joelho. Não dá conta, né? Então, a gente não dá conta de tudo. E algumas práticas você traz da sua vida cotidiana e outra você tem que procurar sair da sua zona de conforto, né? Porque a minha zona de conforto era exatamente a ginástica e a dança. Mas, por exemplo, as lutas eu tinha dificuldade, eu tinha que ir atrás, eu tive que buscar o futebol. Então, antigamente, a gente, para dar aula de educação física, quando eu me formei, imagina, né? Eu me formei em 82, eu acho que tu não era nem nascida. Então, quando eu me formei, imagina se eu nunca tivesse feito um curso, menina. Se eu nunca tivesse me especializado, se eu nunca tivesse ido em busca de conhecimento, como é que eu estava aqui agora falando de metodologia ativa? Eu ia falar para você de calistenia, que foi o que a gente aprendeu ainda. Então, essa mudança, né? Eu estava até comentando isso com você. Quando se saiu da calistenia para a psicomotricidade, já foi aquela confusão. Eu sou filha da psicomotricidade na faculdade. Quando foi, já daí, já começou o estudo também de que não era somente o cognitivo, afetivo e o psicomotor. Você tinha que colocar esse aluno diante da sociedade que ele vivia e como é que você ia trabalhar isso dentro da sociedade. Então, já veio a crítica superadora, né? E agora, junto a essas metodologias todas, que vem andando, está entrando agora essa nova forma de ser professor. Então, a gente precisa agora ir procurar. Então, é difícil inicialmente? Principalmente para quem ainda traz cravado em si a metodologia antiga. Mas é como o professor Fino, que foi ele e a professora Jesus, que foram os coordenadores, né, e meus orientadores do mestrado, ele disse, é uma ruptura. Então, você querer, por exemplo, aqui você usar o computador, aí você começar usando o computador, ele tinha até um exemplo de um vídeo que eu achei interessante. Ele botou assim, o computador, os alunos na sala, no sentido, né, do Fordismo, todo mundo sentado, olhando o professor lá na frente e eles aqui sentados para aprender, e o computador na frente, 1 mais 1 igual a 2. Quer dizer, não mudou, ele usou a ferramenta para continuar de forma tradicional. E é isso que a gente precisa hoje para trazer esse aluno, ele ter vontade e ele ter aprendizado. Porque, eu digo para você, não são, como é o nome? Não são desnecessárias, mas
Hoje eu fico assim, o professor que me deu química, me deu uma fórmula, botou lá no quadro. Eu não sabia nem para onde ia aquela fórmula. Eu tinha que aprender aquela fórmula. Era para usar Verdade. as de matemática. Aonde? Porque tem muito professor que chegava na sala e simplesmente botava as fórmulas e você tinha que decorar aquela fórmula. Aí, quando ele ia para a prova, que ele botava o problema, você não sabia fazer. Por quê? Porque a gente aprendeu a decorar a fórmula. Eu vou usar essa fórmula onde? Né? Então, o aluno, hoje em dia, ele não quer mais ter conhecimento que ele não sabe para que serve. Então, tudo tem que ter Verdade. sentido e significado. No momento que você dá um sentido e um significado, você vai, né, tá fazendo, buscando esse aluno para querer aprender. Exatamente. Nosso presidente, o professor Lúcio Beltrão, tá aí, tá dizendo aqui, Palmira foi minha professora de dança 1 e 2 na UPE, olha só. Eu acho que tem muitos alunos, assim, muitos admiradores seus, dizendo por exemplo, Ludmilla está aqui, ó, tenho gratidão por essa professora a minha vida toda, jamais esquecerei dela, né? E falando também do inesquecível Oswaldo Reis. Né? Quando saí, ela no meu lugar, que eu digo, bem, você vai continuar aqui. Legado, né? Mas ela tem Mais merecido. filha, que tem o que eu aprendi muito também com o pai dela e ela também. Né? E aí, assim, é interessante que aí a gente vem nesse contexto que você fala da necessidade da aplicabilidade atual, né? Tenho feito várias lives e falando com diversos profissionais de diversas áreas de intervenção e, assim, nós estávamos caminhando lentamente para esse processo de utilização da tecnologia nas nossas aulas. E, de repente, veio a necessidade de... A tecnologia, ela vinha como um ator coadjuvante lá no fundo, né? Tipo assim, 10% de contribuição. E, de repente, ela se tornou 100% das possibilidades de intervenção. E aí, muitos profissionais tiveram que se adaptar a esse processo. Os resistentes tiveram que se adaptar a esse processo. Os mais adiantados tiveram a possibilidade de inovar e de buscar. Então, assim, essa importância de trazer o aluno para ser o ator principal do processo e o professor ele vir como mediador do conhecimento para estimular e para fazer com que não se caia na mesmice, porque a dificuldade ela vai existir, né, independente, porque hoje a gente tem o recurso, mas vai esbarrar numa dificuldade de conexão. A gente hoje esbarrou aqui no meu fone de ouvido que não queria funcionar o microfone. Então, assim, isso vai acontecer. E essa necessidade de adaptação, ela é importante. É importante o profissional ele sair da caixa, ver as possibilidades de trabalho, buscar esse conhecimento e trazer essa aplicabilidade. E essa possibilidade da multidisciplinaridade, de trabalhar junto com as outras disciplinas, é muito importante para a questão da valorização da educação física. Eu acho, assim, que nesse contexto é muito importante. Né? Essa conversa de valorização da educação física, desde a época que eu estava na faculdade, que a gente comentava sobre isso, né? Que vem de muito tempo. E, assim, eu procurei, né, me colocar... Travou um pouquinho. Me colocar, né, dentro da escola, nas reuniões, sempre me fazendo presente, tanto eu como os colegas que estavam junto. E assim, tem muita gente que faz, mas o meu diretor não tá nem aí, mas aí eu cobrava do meu, sabe? Eu ia atrás, eu cobrava, então quando tinha para distribuir a renda que tinha para comprar as coisas, aí então tinha que ver qual é o lugar do material de educação física. O pessoal ficava tudo assim, porque a escola que eu trabalhava, eu tinha uma sala, eu era super privilegiada, eu tinha uma sala de educação física, com um banheiro, com ar-condicionado, eu tinha todos os materiais, sabe? Mas por quê? Porque a gente fazia presente. Sabe? A gente se colocava e a necessidade. E os alunos, quando estavam com a gente, eu dizia, olha, isso aqui tudo é comprado com dinheiro com imposto que seu pai... Né? Verdade. A nossa live vai cair. Eu vou salvar essa live, vou voltar para a gente poder fazer os agradecimentos, tá certo? Tá bom. Segura aí, eu vou sair, vou salvar a live e a gente vai voltar. Só um minutinho. Tem muita coisa para terminar. Rapidinho. Você vai abrir outra, no caso, né? Exatamente.
Voltei, gente. Quando o assunto é bom, passa rapidinho. Deixa eu ver a professora Palmira entrar aí. Vamos lá. Cadê vocês? Vamos lá, vamos esperar a professora voltou. Chama o pessoal aí de volta. Deixa que a gente vai terminar a live daqui a pouquinho. Voltamos. Oi. Voltamos. Que infelizmente é só uma hora e o Instagram ele derruba, a gente não tem para onde correr. E até porque você tem um compromisso logo na sequência. Mas é assim, é exatamente isso que você quer concluir o raciocínio. Vamos lá. Isso, né? Aí eu tava comentando, né, que hoje nós estamos na como é que ele na Revolução Industrial, já a quarta Revolução Industrial. E já estamos indo para a quinta, né? Eu estava estudando sobre isso esses dias. E às vezes a gente nem aprendeu ainda, né? Como utilizar as ferramentas mais simples e já estamos indo agora para a quinta Revolução Industrial, com essa questão das tecnologias. Eu lhe digo que eu não sou ainda, né, não tenho ainda tantas essas habilidades, mas assim a gente vai aprendendo, né, ao longo da necessidade, a gente vai aprendendo. E é fundamental que o professor hoje a gente utilize a ferramenta, por exemplo, nas escolas é proibido o aluno usar o celular. E na minha aula, eu achava que, assim, vamos conseguir pegar a internet e a gente vai fazer pesquisa pelo celular. Quem tem a internet? Uhum. Eu tenho. Pronto. Então, porque a internet do Estado nem sempre funcionava. Então, mas os meninos de escolas particulares, todos têm, né? Então, vamos pegar agora o celular e a gente vai fazer a pesquisa através disso daí. E há uma discussão. O aluno faz a pesquisa, discute, critica, ele traz para o professor. Quem faça, você pode colocar os que façam perguntas, tipo júri, sabe? O que nega, o que afirma. Você pode usar de dar texto para o aluno estudar em casa e trazer para a escola, para poder ali a gente não mais ficar lendo o texto na sala de aula. Ele vai ler em casa, é o que se chama da sala de aula invertida. Ele vai ler em casa e vai trazer as questões. Você vai dizer, eu quero que faça perguntas sobre isso. Você dá inicialmente, porque às vezes eles não têm ainda para começo a noção de como fazer, né? Mas eu quero que você pesquise isso sobre o assunto de ginástica, como eu estava dizendo, né? Então você vai pesquisar na ginástica artística, quais são quem são os ícones da ginástica artística no Brasil, quais foram as medalhas que o Brasil conquistou. Então, os meninos vão procurando ver. Aí, professora, para que eu quero saber disso? Sim, quando passa na televisão, você vai dizer, isso aí eu sei, eu vi na aula de educação física. Né? Então, eu aprendi, eu vi, eu assisti. Então, vamos conhecer. E a gente também vai praticar, para poder a gente praticar. Mas eu não consigo fazer aquilo. Tá, a gente não consegue, mas para ela chegar ali, ela começou como? Então, vamos ver então como é que se inicia. Então, tudo isso é formas de você instigar o aluno, né, para fazer com que ele tenha interesse e participar da sua aula. Porque simplesmente chegar, vamos alongar, e agora todo mundo vai fazer rolamento, todo mundo vai fazer parada de mão, todo mundo vai pegar uma fita para fazer o movimento da fita, né? O espiral, a serpentina, o arco. Então, como a gente vai usar essas atividades na aula, né? E na ginástica, quando eu levava os arcos para. O quê? A aula hoje é bambolê. Eu não sei rodar bambolê, mas é exatamente a única coisa que você não vai fazer. Então a gente começava com atividades, né? Com o arco, lançava e fazia brincadeira.
E aí eles começavam meio assim, daqui a pouco estava todo mundo participando. E quando eu acabava, que eu sempre costumava assim, botava o braço, aí como a quadra é muito grande, e eu já tenho a corda vocal, porque eu tenho um tom de voz muito alto, aí eu sempre dizia para eles, quando eu der um apitinho assim, pri, pri, é porque eu quero falar, certo? Aí, então, quando eu chamava, bota o arco aqui. E aí, professora, quando é que vai ter aula com o bambolê de novo? Eu digo, e aí, gostou? Foi ótimo, professora, adorei. Eu pensava que ia ser diferente. Então, a gente vai levando para os meninos, né? E isso era meninos e meninas. Eu tentei uma vez até filmar, porque uma aula com fitas ficou a coisa mais linda. Eu tinha muitas fitas coloridas e o diretor veio lá de cima para olhar, o Uhum. pessoal foi chamar, as turmas assim, querendo ver. Ah, a senhora vai fazer isso na minha aula também. Quer dizer, são atividades, né, que motivam. Então, é nisso que eu digo, é buscar sentido e significado para o aluno fazer a atividade. Perfeito. Não simplesmente fazer porque tem que ter a presença. Se não tiver a presença, ele vai ser reprovado. E Perfeito. eu já fiz isso durante muito tempo. Usei a frequência como motivo para minha aula. Mas, à medida que a gente vai evoluindo e vai aprendendo, a gente vê que isso não Massa. tem sentido. E esse é o Né? nosso Não tem. diferencial, né, família? A gente tem uma briga, e como a gente está no conselho, né, a gente vê hoje a necessidade da educação física, do professor ser profissional de educação física nesse processo de intervenção, exatamente por esse diferencial. Que aí muitas vezes algumas escolas privam ou pegam profissionais de outras disciplinas para cumprir carga horária com a disciplina da educação física. A gente tem um embate da educação física na educação infantil, em que muitas escolas não têm o profissional, que eu acho um absurdo. Né? Criança em pleno pico de desenvolvimento motor, questão de coordenação, de lateralidade, de estímulos visuais, sensoriais. A parte mais importante, muitos não têm o profissional que faça essa intervenção de forma correta, a não ser pela repetição. Né? E aí, assim, esse diferencial, muitas vezes, ele é privado do aluno. O aluno, ele não tem. Né? E aí a gente acaba perdendo esse espaço que, pelo contrário, deveria ser preenchido exatamente com esse contexto. Né? Da, Exatamente. da educação física, mas enfim, bem por aí. É. Bem, eu quero agora sim, porque eu também tenho. Sim, eu tenho um É, compromisso, vamos lá. eu tenho daqui a pouco também na internet. É, é uma live que eu preciso assistir. Sim. É, esse conteúdo, né, ele está sendo tanto a parte da ginástica, eu já estou desde o ano passado tentando escrever um livro sobre a ginástica para a escola, Uhum. e agora eu dei uma paradinha, porque uma amiga de São Paulo, que ela tem vários livros, inclusive eu quero até indicar quem quiser procurar sobre ginástica, tem alguns livros da professora Roberta Gaio, ela tem a Ginástica em Questão, onde ela aborda vários sobre ginástica, tem muitos de ginástica rítmica, como trabalhar ginástica rítmica também na escola. Uhum. Tem outros livros também muito bons, né? De Brochado, Fundamentos da Ginástica Artística e do Trampolim. Ele, para o professor de Educação Física, ele é muito bom. Tem o de Ginástica Acrobática, também muito bom. Fundamentos da Ginástica Acrobática. Inclusive, hoje em dia, a gente só tem esse livro de ginástica acrobática. Uhum. Tem outros que você pega assim, capítulos, Fundamentos da Ginástica, tem vários livros assim que são interessantes, mas tem muitos artigos Sim, na internet que sim. você pode procurar e Ah, que você encontra. Até no site da CBG, se você for, você vai também ter um consegue. pouquinho sobre cada modalidade. Você pode abrir colégio que tiver computador, colocar os alunos no computador para eles pesquisarem e aí eles vão apresentar um para o outro tem que fazer pergunta. Então, para que torne as coisas bem dinâmicas. Perfeito. Eu fiz, inclusive, isso na graduação, quando eles vão também para a prática. Ok. E estou agora também trabalhando com essa temática de metodologia ativa com a dança folclórica. Estou escrevendo um capítulo para um livro de dança que acho que no fim do ano ou início do ano que vem ele está saindo. Coisa boa. Mas é fundamental que os professores
estão tendo vários cursos grátis. A Proativa fez alguns, tem outras pessoas nacionalmente. Eu estou fazendo vários cursos, tudo de graça pela internet. É só você procurar, você clica e começa a aparecer para você. Já. Então, que os professores procurem se atualizar, procurem ver como ele pode trabalhar o aluno de forma diferente, sem ser ele somente que sabe. Procure fazer com que o aluno aprenda também, sabe? Já. E que ele não vá somente fazer educação física, que ele aprenda educação física. Ótimo. Qual o né? recado que você tem aí para os alunos que estão saindo da faculdade, de licenciatura, para buscar esse desafio aí que é estar na escola, com as modalidades com a disciplina da educação física escolar, com essa ampla, né, possibilidade de intervenção na educação física escolar e principalmente na tua área de intervenção, que hoje é a ginástica e a dança. O que é que tu tem para dizer para A eles? dança. Olha, eu vou dizer assim, quando na ginástica e na dança, a ginástica ainda é mais fácil para poder se ter a prática. A dança é que é um pouco mais difícil, principalmente quando ele já sai do Fundamental 1 e já vai para o Fundamental 2, ensino médio. Já fica um pouco difícil. Porém, quando se é colocado desde o infantil, isso passa a ser uma constante na escola, então todo mundo faz e já não Sem barreiras. não tem mais problema, porque já é constante, entendeu? Todas as turmas participam. Sim. Agora, quando você entra numa escola, por exemplo, fez algum concurso, entrou numa escola do governo, e nessa escola nunca teve, a aula era só jogar futebol, jogar queimado, nunca teve conteúdo. Você vai ter uma boa resistência. Mas, professor, não desista. deixe de lado. Não desista. Não desista porque, aos poucos, quer dizer, aqueles que vão saindo, certo? Eles vão... E os que estão começando, eles vão... Foi assim quando eu entrei nessa escola. Não tinha as modalidades assim, a gente não tinha ainda esse conteúdo. Né? Isso já é bem para cá, de você trabalhar a ginástica na primeira unidade, a dança e as lutas na segunda, o jogo e o esporte. Não tinha. Então, a gente dividia como a gente gostaria que fosse, de acordo com o material que tinha para trabalhar, e aos poucos você vai conseguindo. Então, não desista. E outra coisa, hoje em dia, né, você vai ter resistência? Vai. E, às vezes, a gente se desanima quando chega na escola, sabe? Isso já aconteceu também comigo. Quando você chega morrendo de vontade de fazer as coisas e os alunos, sabe, não quer, não está nem aí. Então, no começo é difícil, mas a gente consegue. Persistir. Eu lhe digo que consegue. A mensagem é persistir, perseverar. Pela educação física. E outra coisa, Sim. Não existia antigamente essas metodologias ativas. A gente não tinha isso. Antigamente era o professor, era o demonstrador e o aluno, o executor. Hoje, com essas novas metodologias, eu lhe digo para você que está muito melhor de se trabalhar. Muito melhor. Porque você coloca o aluno para pesquisar. Então, tem o espaço de... rapidinho, assim, um exemplinho. Eu estava na disciplina, na unidade de dança, e os meninos estavam trabalhando, eu fiz dança de salão. No segundo ano, a dança de salão brasileira, e no terceiro ano, dança de salão internacional. Eu dividi a sala, tinha 50 e poucos alunos. Eu dividi a sala em 4 partes iguais. Iguais não. Teve grupo que ficou com 10, outro grupo ficou com 15, certo? E eles tinham que apresentar aquela dança, tanto a parte teórica toda, como a parte prática. E eles tinham que pesquisar. Eu dei os sites que eles podiam pesquisar, a gente discutiu na sala como era, e vimos como era tudo. E aí, na hora de apresentar, não era obrigado todos a apresentarem. Eles podiam dividir, quem quisesse só fazer a teoria e quem quisesse fazer a prática. Então, houve salas em que teve um aluno para a prática, e grupos, aliás, e o resto. E teve sala
que teve a sala toda na prática, Perfeito. sabe? Então, é Objetivo uma forma alcançado. de se trabalhar. É uma forma de se trabalhar. Eu tenho foto disso, eu guardei, sabe? É formas de se trabalhar e que você abre. Naquele dia, só tem aula até a hora do recreio, depois do recreio você vai usar 2 aulas, ou vai usar... Eu gostava mais de usar as primeiras aulas, sabe? Uhum. Porque aí depois eu não ia para a sala e continuava a aula normal. Porque quando depois do lanche, fazia qualquer coisa e todo mundo já queria ir embora. E aí, antes da merenda, todo mundo faz tudo e fica. Antes da merenda. Depois da merenda, não segura mais. Estratégia boa para diminuir a absenteísmo. É. Então, assim, a direção da escola que eu trabalhava era muito boa, todo mundo compartilhava, todo mundo ajudava, sabe? Então, eles tinham que fazer pesquisa, estudar. Então, isso são formas diferentes da gente trabalhar. E desse jeito, você estimula o aluno, Perfeito. sabe? Você tira foto, você apresenta, você mostra, você diz para ele que tem outras escolas e que a sua escola está à frente. Então, essa vontade de trabalhar, essa vontade que a gente tem que vir de dentro do profissional da educação física. O profissional da educação física, ele tem que ter para esse estímulo, como outros professores conseguem ter grandes sucessos nas suas disciplinas, matemática, biologia, né? Tenho vários amigos que trabalharam comigo antigamente que fazem um sucesso muito grande. Por quê? Porque são professores que, sabe, chegam com toda a vontade, e aí traz conversa, e traz conhecimento, e questionam sobre reportagem que viu. Vocês viram? Teve um jogo tal. E aí começa, sabe? Eu sou do Náutico. E os meninos, eu chegava lá e eu começava, porque eu moro bem pertinho do esporte. Eu digo isso brincando, gente. Eu não tenho, sabe? Mas eu dizia assim, ontem eu vi um chiqueiro lá perto de casa. Eu digo, começava, então, sabe? Eu já fazia de propósito para ficar brincando. E aí começava. Quando o time ganhava, eles vinham, me embalavam com a bandeira. Eu, sai. Então, são coisas que você vai conquistando o aluno, sabe? Por outro lado, da amizade. O profissional da educação física, ele tem muito isso, né? De ser amigo. Eles vêm, conversam, traz o problema dele para você, ele ajuda. Então, a minha sala vivia cheia. Eu sabia problemas de tudo deles que vinham conversar comigo. Professor, eu queria conversar com a senhora. Vem, senta aqui, sabe? Porque desse jeito, às vezes, o que a gente está trabalhando não está interessando muito a eles. Mas a forma como você coloca é tão legal que todo mundo participa. Então, o profissional ele tem que ter muita vontade de dar aula. E se ele for para o infantil, ele tem que gostar de criança. Perfeito. E para trabalhar com criança, você não pode se lembrar de dor de cabeça, de falta de dinheiro, de ônibus apertado, de Covid. Para trabalhar com criança, você tem que chegar, sabe, com a vamos! A minha monografia de graduação foi exatamente sobre motivação para a aula da educação física. Então, nós somos os agentes motivacionais. É a motivação externa, né? Que para despertar a motivação interna do aluno para a prática das aulas de educação física. Eu estou preocupada só com o teu horário. Já 19h51, né? Você tem uma live na sequência. Então, assim, por mim, eu ficava 5 horas aqui, ó, derrubando a live, entrando em outra. Mas a gente vai, eu acho que pelo seu horário a gente tem que encerrar. Palmiro, eu queria te agradecer muito pela disponibilidade. Em nome do CREF, agradecer a todos os profissionais que estiveram aqui com a gente. Te dizer que as portas estão abertas, que você precisar, se você quiser em outro momento estar apresentando aí esse capítulo que você está escrevendo, disponibilidade, a gente tem feito também, não só presenciais, cursos. Eu acho que a gente vai futuramente, tenho certeza que seu nome vai estar nas listas aí para estar conversando com a gente. Tá certo? Dizer que na próxima semana... Estou vendo aqui um bocado de gente aqui, Mel, Simone, um bocado de gente aí. Muitas, Mel, Ira, Karine, Liuli, um monte de gente aqui dando um beijo para você. Né? Dizer assim, não tive o prazer de ser sua aluna, mas já ouvi falar muito de você, né?
E assim, só gratidão, o sentimento é gratidão mesmo, parabenizar pelo seu trabalho, né? E dizer que estamos à sua disposição, de portas abertas, e o que precisar, estamos aí, tá bom? Até entrou. Moniquete também, outra professora também da SAL. Veja, eu quero agradecer esse espaço, né, que você abriu para poder a gente discutir um pouco. Eu espero ter, assim, levado para uma nova sessão de ensino, né? Espero ter trazido um pouco. Eu não me especifiquei exatamente sobre as metodologias ativas, mas eu acho que eu deixei bem claro do que se trata, né? Que é aquela onde o aluno ele é o protagonista. Existem muitas tipos de estratégia que você pode usar, né? Aproveite agora que a gente está nesse caos, nessa mudança obrigatória, né? E não fique usando o negacionismo, nem também o positivismo total, nem tampouco ficar, porque no tempo passado era melhor do que agora. Então, a gente precisa se engajar, né, nessa nova fórmula, nessa nova forma de trabalhar, e as metodologias, as ferramentas tecnológicas, elas fazem parte agora do nosso cotidiano, né? Não podemos mais deixar de utilizar. Essas lives têm sido maravilhosas, cursos e etc. Né? Em termos de ginástica, agora, em termos assim de apresentação, de competição, tem tido aqui em Pernambuco, aqui em Recife, né, tem um grupo que é até foi ex-atleta minha e ex-ginasta, Marina, ela fez competição, as meninas fazendo em casa. Isso está acontecendo nacionalmente, está acontecendo internacionalmente. Então, tem tido festivais online que você pode votar na melhor apresentação. Possibilidades existem, né, na verdade. Então, quem quiser assistir, isso está aparecendo, está direto aí no Instagram, né? Para que você possa votar, você possa participar, apresentações, lives, etc. Cursos, né? Para você se especializar. Eu quero agradecer e quero deixar aqui para todos o meu sentimento, a minha tristeza pela perda do professor Oswaldo, né? Que a educação física perdeu um grande profissional, a família dele, meus sentimentos à Ricarda, ao filho dele também mais velho, as meninas, ele tem 2 filhas pequenas, né? E o Carneiro Leão sendo apresentado aqui. Rafael Maia. São ex-alunos que passaram pela gente e agora já estão como profissionais, né, de educação física, eu já tenho um bocado. Legal. E voltando, né, dizer assim que foi muito triste, a gente vai demorar muito para se acostumar com essa ausência. Verdade. Então, meus sentimentos total a todos os que foram alunos, para que foram colegas de trabalho, quem conviveu com ele. É impossível não gostar de Oswaldo. É impossível. É uma pessoa maravilhosa. Mas vida que segue, né? Então, ele dizia isso muito para a gente, né? Vamos passar por cima do problema e vamos em busca das soluções. Focar nas soluções. E aí fica esse recado dito por ele e o recado para os profissionais também de educação física que vão voltar, né, do novo normal para a escola. Certo? Ok, Palmeira. Um abraço. Muito obrigada, abraço, boa noite para vocês. Pessoal, a todos, muito obrigada. Obrigada. Tchau. Tchau. Gente, só deixando um recadinho aqui para vocês, ó. Próxima semana vai ser a Semana do Profissional de Educação Física. O CREF vai disponibilizar várias lives durante a semana para concunho profissional. Vai ter sobre educação financeira, história do CREF, lives motivacionais, com nutricionistas, né? Dia 31 a gente está falando aí com a nutricionista, que também é o dia da nutricionista, associar um pouco com a intervenção interdisciplinar com a educação física. E vai ter o seminário, tá?
com várias palestras, um meeting de palestras que vai acontecer no sábado e domingo. Então, acessem o site do GREF, façam a inscrição de vocês, as vagas estão limitadas para profissionais de educação física e estudantes também podem participar. Tá bom? A todos que ficaram conosco aqui até o final, uma boa noite, muito obrigada. Amanhã tem mais live falando sobre o retorno da natação infantil nesse período de pandemia. Tá bom? Até amanhã, um beijo grande, foi um prazer estar com vocês até agora.